Nós temos neste final de semana que vai acontecer a festa de Pentecostes, não é isso? Nós celebramos domingo passado a ascensão do Senhor e agora vai vir Pentecostes. Alguém sabe o que é Pentecostes? Alguém procurou saber o que significa esta comemoração Pentecostes? Domingo que vem é uma data solene para nós cristãos católicos. Mas o que significa para nós? Alguém tem ideia? Foi quando os apóstolos foram batizados No Espírito Santo. Pentecostes. O Walter diz, são quando os apóstolos reunidos foram cheios do Espírito Santo. Receberam a efusão do Espírito Santo. Ok, tá bom. Pentecostes. A palavra Pentecostes, sabe o que significa? Alguém sabe? Nunca procuraram saber. Não, mas não é isso, vinda do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo. Derramamento para mim é isso. Não. Sendo que eu... Não. Tá vendo? É o que a gente, na igreja, né, que passa pra gente, que a gente lê isso. Vinda A do Espírito Pentecostes, a palavra Pentecostes, penta, não é? Então você tem lá semanas. Então são 7 semanas, Santo. A palavra. comemoração, 7 semanas depois da Páscoa. Comemora-se Pentecostes. Né? São 50 dias. 50 dias. Que daria 7 semanas. Né? Então tem a Páscoa, depois de 50 dias comemora-se Pentecostes. Pentecostes era uma festa já existente na época de Jesus. Tanto é que chegado o dia de Pentecostes, não é chegado o dia do Espírito Santo, é chegado o dia de Pentecostes, estavam eles reunidos, ou seja, chegado a data que comemorava-se Pentecostes, esses reunidos, podemos entender com medo, as portas fechadas, porque Jesus havia morrido, eles estavam fechados, com medo, desistindo da missão deles. Era Pentecostes, era a celebração da festa. Se nós formos entender as festas judaicas, a Páscoa comemora a saída do povo hebreu do Egito. Ok? O povo hebreu foi nômade no deserto por 40 anos. Por 40 anos, nômades no deserto significa arma a tenda, desarma a tenda, busca água, vai atrás de água, caminhando. Então, o povo de Deus era um povo nômade. Eles não tinham um lugar fixo. Eles eram tribos nômades. Então, Pentecostes significava a festa da colheita. Quando eles plantaram o trigo e chegava na época de colher o trigo. E a época de colher o trigo é exatamente 50 dias. Então, para que houvesse uma comemoração, a Páscoa é a saída do Egito e Pentecostes é a festa da colheita. A simbologia para os hebreus é essa, não tem outro significado. Então, a igreja viu na festa de Pentecostes a data do nascimento da igreja, que foi a vinda do Espírito Santo, conforme o Walter falou. Então, a vinda do Espírito Santo, vindo em Pentecostes,
nós assumimos que Pentecostes é a vinda do Espírito Santo. Nós fizemos associação das duas coisas, quando na realidade, para os judeus, Pentecostes é uma festa da colheita. Mas para nós é a vinda do Espírito Santo. Ok? Tá bom. Então essas coisas é bom nós sabermos que a nossa igreja foi se apropriando de algumas festas pagãs e mesmo judaicas e colocou essas festas pagãs e judaicas dentro do cânon da igreja. Por exemplo, o Natal. A festa de Natal só foi colocada em contra-oposição ao Papai Noel. A festa do Papai Noel era tão intensa e tão forte que sobrepujava qualquer festa do rito romano ou do rito católico. Então, se você não pode com ele, você se junta a ele. E o que fez? Vamos juntar as duas festas. E vamos fazer a nossa festa maior do que a deles. Eles comemoram o Papai Noel, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Aí o Natal ficou a nossa festa, a data de nascimento de Jesus. Mas o mundo celebra Papai Noel. E nós juntamente celebramos Papai Noel e o nascimento de Jesus. Olha para vocês verem. Então, Pentecostes é uma das formas que a igreja viu de ajuntar as festas. Se nós pegarmos num dicionário bíblico, ou mesmo na Bíblia de Jerusalém, tem toda a explicação. Toda, exatamente. E tanto é que Pentecostes era uma festa sem muito significado. Não tinha muita importância. Mas para nós passou a ter um significado muito grande, mas muito grande mesmo. Então, 50 dias depois da Páscoa, nós comemoramos Pentecostes. Ou seja, saída do homem velho, o homem novo agora recebe o Espírito Santo. E eu acho que os judeus comemoram a festa eles não fazem. Do pão ázimo. Eles fazem. Fazem, do pão ázimo. A festa do pão ázimo, exatamente isso. É interessante nós vermos isso, porque nós somos filhos dos judeus, queiramos ou não. Eles são nossos pais da fé. Eles foram eles que nos deram o Deus único. Tudo começou com eles. E nós somos aqueles que fomos agregados aí. Nós somos os gentios, os estrangeiros que acolheram a fé. Somos nós. Mas eles, tudo nasceu com eles, tudo foi escrito por eles. Então existe uma riqueza muito grande no Antigo Testamento. E a gente diz que o Antigo está no Novo e o Novo está no Antigo. Então o Novo estava latente no Antigo. E o Antigo não pode ser dissociado do Novo. Então o Novo traz. Então nós somos aqueles que não viram, mas acreditam. Felizes aqueles que não viram, mas que acreditam. Que somos nós. Felizes somos nós. Então Pentecostes, eu queria que vocês... Não é sobre essa chegada do Espírito Santo. Hein? Essa do Espírito Santo, nessa data, houve alguma coisa de especial nessa época que aconteceu? Ou foi pela da Páscoa? Não. Se inventou esse Não. dia como chegada? Não. A festa era uma comemoração. Certo. A coincidência da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes Então, mas por é que isso? fez com que nós passássemos a comemorar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos neste dia. O que aconteceu neste dia? Eles estavam reunidos, todos a portas fechadas, e eram 50 dias, exatamente, da celebração da Páscoa.
Então nós consideramos a Páscoa a Jesus, não é? A morte de Jesus, e agora ele ressuscitou. 50 dias depois nós comemoramos Pentecostes. E que a gente pode até dizer o seguinte: Jesus plantou, nós colhemos em Pentecostes, a festa da colheita. E a colheita, nós estamos colhendo o fruto do Espírito Santo, que foi derramado sobre os apóstolos, que é derramado sobre nós também. Então, neste dia eles estavam reunidos, houve um vento impetuoso, um vento muito forte, e desceu línguas de fogo sobre cada um deles. E eles foram batizados no Espírito Santo, de uma forma muito especial. E a igreja nasce em Pentecostes, porque aqueles que tinham medo abrem as portas e agora saem pregando a palavra. Pedro, não é? Pedro. Todo mundo que estava escondido agora aparece. Eles perdem o medo da morte, perdem o medo da perseguição, e eles agora proclamam que Jesus está vivo, ressuscitou. Lembra de Paulo, que lá mais tarde, que vai dizer que ele era uma peste que fomenta discórdia no mundo judeu? Uma peste? Esse cara é uma peste. Por quê? Cheio do Espírito Santo, eles então perderam o medo e saíram pregando. Se nós pegarmos Atos 2, que é a vinda do Espírito Santo, eles, de uma forma muito especial, recebem o Espírito Santo e proclamam agora Jesus. E agora começa uma igreja desafiadora, uma igreja nova no Espírito Santo. É uma forma diferente de entender o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é mera sombra do Novo. Mera sombra do Novo. O Novo Testamento é a nova eterna aliança. Não existe outro. É a nova e eterna aliança. Pegue Atos 2. Acharam aí? 1414. O que está escrito? Então vamos ler? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Só um minutinho, ó. Então vamos ver, por aí, ó. Chegando o dia de Pentecostes, significa chegando o dia da festa dos judeus, que não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo, que agora é uma coincidência, tá certo? Então vamos lá, continua. De repente, Já, não, começa. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ao mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda Vamos, gente. onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou
Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Tá bom, olha bem. Tá joia. O que significa tudo isso? Vamos pegar o que vocês leram e trazer para nós, mas não trazer no ontem, mas trazer para agora, para hoje. Então, nós vamos comemorar Pentecostes. Pentecostes é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e também sobre os discípulos, que ali reunidos estavam também as mulheres que seguiam a Jesus. Nossa Senhora estava ali e outras mulheres. Então, reunidos, todos eles foram agraciados com o Espírito Santo. Então agora eu imagino. O que vai acontecer domingo? Nós vamos à igreja. Mas o que vai acontecer? Nós vamos estar reunidos. Nós seremos milhares. Nós não seremos alguns 12, 20. Eles eram 12 apóstolos. Nós seremos milhares. O que vai acontecer? Hein? Ser agraciados com o Espírito Santo. Nós vamos ser agraciados com o Espírito Santo? Vamos? Espero que sim. Eu preciso chacoalhar vocês. Vamos pensar. Vamos ser chacoalhados. Por quê? Pentecostes já se repetiu na nossa vida muitas vezes. Mas põe vezes nisso aí. E, no entanto, você se sentiu agraciado com o Espírito Santo? Aí você diz, não. Mas então o que aconteceu? Então, a festa é festa? E não passa de festa? O que está faltando? Então, essa pergunta do que está faltando é que tem que nos preocupar. Nós temos que questionar a nós mesmos do porquê do não acontecimento conosco do que aconteceu com eles. Por que eu tenho que ficar rememorando ontem, quando eu não consigo hoje? Quer dizer que a força de Deus está lá atrás? O Espírito Santo está lá atrás? Ele perdeu a força? Ele não é mais o Espírito Santo? O que aconteceu? Então, se isso não nos preocupa, é realmente escandaloso o nosso proceder, porque nós somos cristãos fajutos, light, se não falar diet. O light ainda tem mais ou menos, o diet não tem açúcar nenhum. Então nós temos que começar a ficar importunado com o Pentecostes que não acontece na nossa vida. E Pentecostes não é domingo que vem, uma simples comemoração da igreja. Pentecostes é o que aconteceu aqui agora, quando nós pedimos a vinda do Espírito Santo. Estavam eles reunidos? Estávamos nós reunidos. Então a vinda do Espírito Santo não é privilégio de uma data. Deus não está cerceado no tempo da igreja, no cânon da igreja, não está. Lá é meramente um tempo litúrgico. Deus não está se preocupando com a cronologia do tempo. Para Ele tudo é agora. Não existe o ontem, não existe o amanhã, tudo é agora, tudo é hoje. Isso é Deus. Nós já falamos sobre isso. Então Pentecostes tem que ser hoje. E é interessante que nós vamos
nas festas que nos é propostas, e nós vamos e marcamos presença. Mas não acontece nada conosco de diferente. Nós saímos da mesma forma como entramos. Não há um tempo onde você se faz um com ele. Então eu escrevi sobre isso para vocês. Eu já mandei para o Silvério e vou mandar para vocês. Eu tirei algumas cópias, não tirei bastante, mas eu vou escrever. Estamos a poucos dias de celebrarmos o evento de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Creio que sabemos o que significa este presente que o Pai derramou sobre cada um deles e qual foi o efeito sobre os mesmos. Então hoje, mais do que celebração, mais do que festa, mais do que uma liturgia rica em detalhes e beleza, precisamos nos compromissar com o verdadeiro e eficaz efeito que este presente, dom de Deus, irá causar em nós, irá causar em mim. Será que após a efusão do Espírito Santo, serei sinal, prodígio e milagre? A julgar pela nossa idade, já vivemos esta data mais de uma vez e nada mudou. O que nos faltou? Será que tudo ficou no ontem? Então hoje, da mesma forma que ontem a festa de Pentecostes vai acontecer, então precisamos nos abstrair do termo festa, porque não é uma festa, e inserir em nós o termo missão de Pentecostes, e não festa de Pentecostes, porque Pentecostes é missão, não é festa. E ao sermos batizados no Espírito Santo, nós temos, então, a força que nos impulsiona a irmos pregar o reino. Pentecostes é o Espírito Santo nos conduzindo e fazendo com que nós pudéssemos, ou fazer com que nós possamos proclamar Jesus como Senhor e Deus. Ele ressuscitou. Tudo começa com o meu eis-me aqui. Esse é o nosso Pentecostes. Ele começa com o meu eis-me aqui. E continua. E é preciso que saibamos que em verdade, vos digo, disse Jesus, aquele que crê em mim fará também as obras que faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Então, se somos cheios do Espírito Santo, e se realmente Pentecostes acontece na nossa vida, começa então o eis-me aqui ser verdadeiro. E eu sou canal de graça. E sou canal de graça inundado pelo Espírito Santo, que me capacita a fazer as coisas que Jesus fez e maior. Aí a gente vai ficando desse tamanho, né? Porque a gente não faz nada. E a gente conhece as coisas de cor, mas a gente não vive Pentecostes. Nós falamos, nós ouvimos, mas não agimos. Então, é festa para nós mesmos. Não é compromisso de mudança, é festa. E como festa, acaba. Mas o nosso compromisso, se realmente for compromisso, começa e não acaba. Porque é contínuo, né? E tudo que nós pedirmos ao Pai, no nome de Jesus, Ele fará. Qualquer coisa que pedirem em nome de Jesus, Ele faz. Ele diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu vou pedir ao Pai que mande sobre cada um de vocês o Paráclito do Espírito Santo. Isso aí é uma necessidade.
E quem nos dá e quem nos pede que sejamos cheios do Espírito Santo é o próprio Jesus. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não veio e nem conhece Jesus. Mas vós conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Tudo isso implica, no eis-me aqui, implica numa aquiescência de que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós. E já não sou eu quem vivo, agora ele dita as regras do jogo em mim. Porque ele é o Espírito de santificação, ele é o Espírito de sabedoria. Não vos deixarei órfãos, diz o Senhor. Eu vou voltar a vocês. Ainda um pouco de tempo o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque vivo e vós vivereis. Então, cada um de nós tem que ser, olha bem, tem que ser olhos que veem Jesus. Tem que ser olhos que sejam capazes de suplantar a visão física para que nós possamos ter uma visão espiritual, que é completamente diferente da visão física. Quando isso acontecer, vocês vão reconhecer que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. O que tem os meus mandamentos, estes guardam o que é meu e me amam. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu vou me manifestar a ele. Eu fiquei nessa palavra. Palavra de Jesus. Aquele que me ama, ama o Pai. Aquele que ama o Pai, me ama. E eu vou me manifestar a ele. Significa que o amor nos leva a receber a manifestação de Jesus em nós. Ele vai falar conosco. Ou seja por sonho, ou seja através do irmão, ou seja através do evento da natureza. Uma flor que cai, uma folha que cai. Ele vai falar conosco. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós não estamos aqui? Estamos. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes, então, em espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nunca mais foram os mesmos. Eles passaram a agir na dimensão do Espírito Santo. Eles foram sinais, prodígios e milagres. Eu digo aqui, apenas por entendimento melhor, estou anexando a este roteiro uma partilha feita em 2001, no dia 26 de janeiro de 2001. Em 2001, eu escrevi: vejamos pessoas exemplares onde faltava-lhes um detalhe. Apesar de toda a sabedoria e ciência, Nicodemos precisava nascer de novo. Lembra? Ele era sábio, conhecia a lei de cor, era doutor da lei. Mas faltava ali um detalhezinho. Era preciso que ele nascesse de novo. E mesmo Jesus dizendo, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, ele não entendeu. Como posso eu, velho, nascer de novo? Ele não tinha entendido. Samuel, apesar de ter sido consagrado a Javé pela sua mãe, apesar de dormir ao lado da Arca da Aliança, não conhecia Javé. Quando conheceu Javé, Javé o transformou em sua boca, profeta, boca de Deus. A mulher com fluxo de sangue, ela tocou por trás de Jesus.
e foi curada. Outros empurraram, puxaram e nada aconteceu. Ela tocou. Tocou. Presta nesse verbo, tocar. Ela venceu os preconceitos, o medo, o respeito humano. Ela, mulher, sofrendo de um fluxo de sangue, toca em um homem judeu. Se nós formos em Levítico, nós vamos saber e conhecer o que significava uma mulher com fluxo de sangue tocando num homem judeu. Ela teria que ser apedrejada, morta, porque ela era considerada impura. Pega os discípulos de Emaús, Cleófas, faz seus comentários em tom de derrota, está frustrado. Aquele em quem acreditava, morreu. Mas quando Jesus abençoa e parte o pão, Cleófas reconhece nesse gesto o Mestre. Agora seu testemunho é vivo e corajoso. Vai às pressas anunciar: Jesus está vivo, ressuscitou. Temos muitos outros exemplos. Saulo para Paulo, Simão para Pedro, Levi para Mateus. Não basta ser sábio como Nicodemos, não basta ser servo consagrado como Samuel, não basta estar na multidão ao lado de Jesus. É necessário ter um encontro pessoal com Ele, como ressuscitado. É preciso estar comprometido e não somente envolvido. Na festa de Pentecostes, domingo, nós vamos estar envolvidos. Mas o comprometimento vai nos faltar. Porque lá, dificilmente, será feito o derramamento do Espírito Santo. Vai ser festa. Não basta estar na multidão ao lado de Jesus. É preciso ter coragem de ir além da cura para encontrar o Deus quem cura. Então, isso que está escrito aqui é para vocês levarem para casa, lerem, meditarem. O Silvério está devendo cópia dessas coisas para vocês. Eu prometi também que ia trazer, tá. não foi? Então, eu estou mandado, mas eu pedi o sorvete, depois você me dá. A cópia está na internet, viu? Está na Viu? página. Está na página já, né? Então vocês tratam de consultar a página, viu? É. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar para você uma, para a Fátima outra, você pega dela, tira para a Terezinha, e o Walter, dá para o Walter, que você já tem. Bom, isso, o Walter. Terezinha, tira uma cópia. Então, o que eu quero explicar para vocês? Eu não posso reclamar que Deus não fala comigo, porque aí está o que Ele fala comigo, está escrito. Quem me provocou a fazer isso foi o Silvério. Ele pediu, escreve. E eu comecei a escrever. Então, na medida em que o tempo vai vindo, eu vou escrevendo. Então, eu vou me dedicar mais. Já tenho, acho que umas 30 escritos, né? Uns 30 documentos. E vocês não conhecem. Então, esses 30 documentos, eu gostaria que vocês procurassem mesmo. Partilhassem, conversassem, lessem. Que é uma forma de nós crescermos, é uma forma de nós nos transformarmos em agentes de mudança. Porque senão as coisas vão continuar da mesma maneira. Pentecoste vai ser festa, Natal vai ser festa, Semana Santa vai ser feriadão. Então essas coisas todas nós temos que trazer para nós como uma missão. Por isso que Pentecostes, para mim, não é festa. Pentecostes é missão. Nós temos que nos sentirmos cheios do Espírito Santo e Ele vai nos usar. Eu disse um dia que você iria falar, Malaquias. E você já está falando. Ele estava mudo e saía calado. Agora já está falando. E já está interagindo no ambiente de trabalho. Já está fazendo Jesus acontecer.
Não se preocupa, não. Isso vai multiplicar. Não são eles, não é você que irá a eles. São eles que virão a você. Essa é a regra do jogo. Não é assim que está lá escrito em Jeremias? Se voltares, farei de ti servo que está a meu serviço. Se apartares do que é vil e abraçares o que é precioso, farei de ti minha boca. Boca, olha gente. É ele falando que minha boca vai ser a boca dele. Então eu vou falar o que ele vai mandar que eu fale. Irão te atacar, sabe? Mas não conseguirão atingir-te. Erguerei uma muralha de bronze entre você e eles. E eles não vão te atingir. Arrebatar-te-ei das mãos dos violentos. E eles não vão te atingir. Palavras do Senhor. Daí a necessidade de nós proclamarmos Jesus, mas com coragem. E nós precisamos nos colocarmos como servos. Servos, servos. E pregar, não fizemos mais que a nossa obrigação. Essa é a regra do jogo. Você vai ganhar alguma coisa com isso? Eu digo para você, talvez não. Talvez até frustração, humilhação. Mas eu não trabalho para isso, eu trabalho para Jesus, é Ele que tem que crescer. O significado de todo o meu trabalho é Ele. Então, nós vamos entender as coisas de Deus de uma forma melhor. Nós vamos passar a amar a nossa igreja de uma forma melhor. Vamos passar a amar os nossos sacerdotes de uma forma melhor. Vamos passar a sermos envolvidos, né? mais, e cada vez mais envolvidos, até que sejamos compromissados. E esta palavra envolvido desaparece do nosso vocabulário. E nós vamos atingindo o que Deus quer. Que nós tenhamos compromisso com Ele. Que nós tenhamos cumplicidade com Ele. Aí Ele vai falar no silêncio. Aí Ele vai falar quando estivermos dormindo. Aí Ele vai falar na nossa tristeza, na nossa alegria, no nosso fracasso. Ele vai conversar com a gente. Ele vai ser o Senhor que vai realmente nortear a nossa vida. Então eu queria que nós saíssemos daqui hoje olhando esta festa maravilhosa que vem de uma forma diferente. Talvez a grande massa vai interpretar festa. A igreja se reveste de uma forma colorida. A igreja se reveste dos vestimentos. Né? Nós vamos ver o Vaticano comemorando, nós vamos ver as nossas igrejas enfeitadas, nós vamos ver a campainha tocando, nós vamos ver os incensos, nós vamos presenciar as coisas lindas. Mas nós vamos saber que o essencial, o fundamental, é a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós. E se nós pudermos nos apropriarmos deste Espírito Santo, esta festa não será festa. Mesmo que você esteja rodeada de 1000 pessoas, você vai ser cheia do Espírito Santo. Não importa. Você vai fazer a diferença. É isso que nós precisamos entender. Custa a gente entender, porque eu sei que custa entender. Eu demorei também para entender. É mais do que festa. Mais do que festa. Eu queria que um olhasse para o outro, não é? E talvez a gente possa dizer, estamos juntos há 40 anos, 45 anos, 50 anos. E você pode dizer, eu sou feliz. Sabe que você pode dizer isso? Eu sou feliz. Então a gente tem que olhar mesmo para o outro. Falar para o seu filho, eu sou feliz.
Então nós temos que estar dentro desta igreja e olhar para Jesus e dizer, eu sou feliz por estar aqui. Obrigado por me acolher. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por tirar-me da escuridão, da ignorância. Obrigado, Senhor, por me dar vida. E a gente vai entender cada vez mais de que Ele é tudo. E sem Ele, nós não podemos fazer nada. Agora, até isso virar verdade, paixão nisso. É uma caminhada. Mas nós precisamos começar, não precisamos? Uma caminhada começa com quantos passos? Primeiro. O segundo. O primeiro você não andou nada. Entendeu? Você não foi para frente ainda, né? Você não foi para frente. Exatamente. E a gente acha que é quando a gente acha que caminhou quando descobriu. Não. É quando você acredita e persevera. Aí você dá o segundo, o terceiro. Porque aquele que dá só o primeiro não sai do lugar. Verdade. E essas coisas todas, né? Vai acontecendo conosco e nós vamos entendendo. Jesus não é primavera. Jesus é fruto. Primavera é flor. E a flor tem que morrer para que o fruto venha. Nós temos que ir além da primavera, além das flores. Cada retiro que você faz é primavera. Cada encontro que você faz é primavera. Mas quando nós saímos daqui, é verão lá fora. E você vai ver se os frutos virão ou não. Porque a primavera fica aqui. Aqui você abraça, você beija, você partilha. Aqui tudo. Quando você sai para lá, a vida é a mesma. Os nossos desafios às vezes multiplicam. É lá que a gente tem que dar resultado. É por isso que Ele nos coloca aqui. É por isso que Ele fala conosco. Você acha que Ele nos reuniu aqui para que nós sejamos santinhos? É mais do que isso, não é? Ele nos reuniu aqui para que nós possamos santificar aqueles que ainda não o conhecem. Então, através do nosso modelo, do nosso exemplo, nós possamos fazer Jesus acontecer nos outros. É isso que Ele quer. Mais do que sermos santinhos, nós temos que transformar o irmão em santo. Essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso desafio. Vamos fechar nossos olhos e vamos pedir que Pentecostes aconteça hoje aqui. Agora, conscientes do que vem a ser Pentecostes, conscientes de que Pentecostes não é uma festa, que Pentecostes é missão, conscientes de que o derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós se faz mediante a abertura do nosso coração. E nós vamos entender que eles estavam reunidos e eles estavam em oração. E quando há o derramamento do Espírito Santo, este derramamento do Espírito Santo tem que vir com a abertura do seu coração. Então eu pediria a você que abrisse seu coração. Você tem a chave, porque a abertura é de dentro para fora. E eu não consigo abrir o coração de ninguém. Você tem que abrir o seu. Então abra seu coração. Deseje que Jesus seja agora. E daqui a pouco eu não sei. Mas agora, nesse instante, Senhor da sua vida. E você pode dizer para Ele, lá no fundo deste coração, que se abre, que se escancara para Ele, você pode dizer,
Senhor, a sua casa é o meu coração. Perdoe-me pelo tempo da ignorância, pelo tempo que eu fechei. Perdoe pelas vezes que o Senhor quis entrar, bateu e eu não abri. Pelas vezes que eu quis resolver os meus problemas da minha maneira, no meu tempo, na minha prioridade. E as coisas não deram certas. Perdoe-me, Senhor, pela minha hipocrisia, pelas minhas mentiras, pela pior das coisas que são as meias verdades. Perdoa-me, Senhor, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pelos meus pré-julgamentos. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que não amei o meu irmão como eu deveria amar. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que sucateei o meu irmão, porque não tive paciência para com ele, porque não amei, não perdoei. Foi mais fácil fechar a porta. Mas hoje eu quero abrir, Senhor. Eu quero abrir a porta do meu coração para que o Senhor venha e faça a grande diferença. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não é seu, mesmo que doa em mim. Porque tem coisas que estão tão enraizadas que se tirar vai doer. Mas eu deixo e peço, mesmo que doa, tira, Senhor. Tira. Porque é a única forma desta casa ser arrumada. É a única forma de eu ser hóstia viva, templo vivo do teu Espírito. Eu sei que eu não sou digno. Eu sei que não estou preparado. Mas agora a menor das minhas preocupações são essas. Porque digno não sou, eu sei. Preparado também eu sei que não sou. Mas tenho certeza que o Senhor, com seu derramamento do Espírito Santo em mim, vai capacitar-me. Então, capacita-me, Senhor, para que eu possa promover o seu reino, que já está no meio de nós. Mas nós temos olhos que não enxergam, nós não percebemos, nós não damos valor ao dom da vida, nós não damos valor em tantas coisas que o Senhor tem nos dado. Hoje, Senhor, mais do que nunca, eu peço, perdoe-me pelos tempos em que me afastei, pelos tempos que estive tão longe. Mas agora, Senhor, eu estou perto. Eu quero que o Senhor venha. Eu sei que não vai ter vento impetuoso. Eu sei que eu não vou enxergar línguas de fogo. Mas seria muito orgulho querer que tudo isso acontecesse para que eu me sentisse privilegiado, escolhido. Não, Senhor. Derrama teu Espírito Santo sobre mim agora. Agora é minha entrega total. Agora é o meu eis-me aqui, não o eis-me aqui de cabeça, de inteligência, mas o eis-me aqui de coração. O eis-me aqui de sede. O eis-me aqui de fome. Venha, Senhor Jesus. Derrama teu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui agora. Plenifica-nos, Senhor, com todos os dons, os de santificação, os dons de serviço.
que esta efusão do Espírito Santo, agora, em cada um de nós, se manifeste com poder, Senhor. Porque nós queremos testemunhar aonde formos. Inunda-nos com teu Espírito para que possamos sermos sinais. Derrama teu Espírito Santo sobre cada um de nós agora, Senhor, para que possamos sermos milagres. Para que possamos proclamar seu reino com prodígios. A promessa é sua. E eu quero que essa promessa se cumpra em mim agora. Capacita-me, Senhor. Derrama teu Espírito Santo. Inunda-me, Senhor Jesus. Inunda-me, Senhor. Eu vou pedir ao Espírito Santo que venha sobre cada um de nós. E eu vou impor as mãos sobre cada um de vocês. E eu queria que vocês não pedissem nada. Simplesmente se abandonem no Senhor. Não importa, eu não quero que vocês se levantem do jeito que vocês estão. Se abandonem em Jesus mesmo. E peçam a Ele o melhor presente. E o melhor presente é o Espírito Santo. E que esse Espírito Santo venha e faça de você um instrumento eficaz de Jesus.